Muito bem, senhoras e senhores. Vamos aqui prosseguir nossa segunda conversa sobre pontuação. Provavelmente esta sessão dure 3 vídeos, né? Ou talvez 3,5, uma parte muito longa e, assim, inevitável, né? A gente não tem como querer diminuir o processo, diluir para que fique ruim para vocês. A gente quer que fique o melhor para vocês, beleza? Então vem cá comigo, vem cá, olha só. Para isolar adjunto adverbial antecipado, a gente usa vírgula também para marcar adjuntos adverbiais. Eli, como assim? Não entendi. Lembre-se de que adjuntos adverbiais, né, ó, o que seriam esses adjuntos adverbiais? Aquelas expressões que indicam tempo, modo, lugar, intensidade. A questão, gente, é que os gramáticos eles não costumam ser precisos quando eles decidem essas regras. Aqui comigo, rapidez, ó. O que existe, na verdade, é uma pequena, digamos assim, falta de sintonia entre os gramáticos em si. Eles costumam dizer sempre o seguinte: quando o adjunto adverbial estiver deslocado, o que é deslocado? É quando ele sai da posição do fim da frase e vem ou para o início ou para o meio. Eles dizem assim: se o adjunto adverbial for de pequena extensão, a vírgula é facultativa. Se ele for de longa extensão, a vírgula é obrigatória. Ok, isso aí seria muito bom se eles dissessem o que eles entendem por de pequena extensão e de longa extensão. Esse é o ponto, é isso que infelizmente eles não esclarecem. Bom, a gente vai então aqui apresentar a vocês o que as organizadoras concebem normalmente em seus gabaritos. Ou seja, não é uma regra, mas é uma regularidade das organizadoras. Esta regularidade está representada com esta imagem aqui, que eu quero mostrar a vocês agora. Olha só. O processo se dá da seguinte maneira. Observe. Adjuntos adverbiais deslocados. Quando o adjunto adverbial tiver 1, 2 e até 3 termos, que incluem palavras e números, a vírgula ou as vírgulas serão facultativas. Certo? Então, se digo ontem fui ao cinema, posso dizer ontem, vírgula, fui ao cinema. Ou então ontem fui ao cinema sem vírgula. Contudo, se o adjunto adverbial de tempo, modo, lugar, intensidade, companhia, o que seja, tiver a partir de 4 termos, aí a vírgula ou as vírgulas, elas serão ou será obrigatória ou obrigatórias. Ou seja, se a expressão for bastante extensa, né, e a gente está aqui, com base em que você decidiu? Você decidiu isso com base na sua consciência? Não, a minha consciência não tem nada a ver com isso daqui. Isso aqui tem a ver com o critério que as organizadoras adotam para discutir estas intervenções de vírgula, ok? Portanto, quando a gente vem para cá e encontra, no ano de 2007, eu estava à frente da 28ª ADP e investigava a atuação da milícia naquele local e recebi via disque denúncia 3 informes sobre a possibilidade de um atentado que seria feito contra a minha pessoa. Quando leio essa expressão, eu sei que isso aqui é um adjunto adverbial de tempo e tem 1, 2, 3, 4 termos. Essa vírgula é uma vírgula que eu não posso tirar daqui. Isso segundo o critério que as organizadoras normalmente adotam. Agora, quando tem 1, 2, 3 termos, no caso via disque denúncia, que isso aqui é um adjunto adverbial de modo, não é verdade? Ora, eu deduzo que estas vírgulas sejam facultativas por conta da quantidade de termos. Certo? Então não é a questão visual. Ó. Em termos de extensão, via disque denúncia é até maior do que no ano de 2007, não é verdade? Mas tem a ver com a quantidade de termos. Deu para perceber? Bom, vamos prosseguir. Ontem à tarde, todos assistiram ao Jogo do Brasil. O mesmo processo ocorre, o mesmo processo. E se não estiver no começo, se estiver no meio, a mesma coisa, a gente segue o mesmo reflexo. Observa aqui comigo. Cadê? Opa, eu estou subindo, eu quero descer. Tá aqui. Beleza, F, tá aqui, ó. A multidão foi aos poucos avançando para o palácio. Então, aos poucos, adjunto adverbial de intensidade, 2 vírgulazinhas. Como ele está deslocado, 2 vírgulas bem-vindas, obrigatórias. Não, obrigatoriedade não existe aqui. Muito provavelmente segue-se aquele padrão. Os candidatos serão atendidos das 7 às 11 pelo próprio gerente. 1, 2, 3, 4 termos. Aqui temos o limite.
é prudente que nós consideremos obrigatórias as duas vírgulas. Mas volto a dizer, o que estamos afirmando aqui não é com base nem em gramática, porque os gramáticos não se posicionam, nem com base numa lei maior, né, de um outro instrumento. A gente segue a linha. Opa, vocês me pegaram aqui de cabeça baixa, pronto, agora sim estou de cabeça erguida a vocês. Então, como dizia, a gente segue o padrão das organizadoras, a regularidade destas bancas, tá certo? Vamos pegar outro exemplo, vem cá comigo, vem cá. Então, a sequência é essa, se fosse para o começo da frase do mesmo jeito. E se tivesse no final da estrutura, aí dependendo da mudança de sentido, a gente pode colocar ou não a vírgula. Bom, vamos prosseguir um pouquinho, vamos aqui apagar, aqui, limpar anotações. Uma observação básica, inevitável, né? Veja que às vezes o adjunto adverbial, quando vai para o final da frase, ele pode alterar os sentidos do texto. Veja, a empresa passou a funcionar Opa, só corrigir aqui, peraí. Eu vou apagar que vai ficar melhor escrever aqui. Quero que fique tudo juntinho. A empresa passou a funcionar à noite. Você sabe, agora sim, tudo juntinho. Você sabe que à noite é uma adjunta adverbial de tempo. Vocês concordam comigo? Beleza. A empresa passou a funcionar à noite. Aqui, uma adjunta adverbial de tempo no final do texto. Ora, se eu deposito uma vírgula depois de funcionar, os sentidos originais do texto serão preservados, gente? Vamos ler. A empresa passou a funcionar à noite. É ou não é a mesma coisa? Eu vou ler tudo agora sem pausa. A empresa passou a funcionar à noite. O que é que eu deduzo? Eu deduzo que a empresa já funcionava e agora ela estará funcionando também noturnamente. Concordam? Não é isso que está acontecendo? Agora, se digo, a empresa passou a funcionar à noite, o que nós deduzimos é que ela não funcionava. Ou seja, que essa empresa ela estava parada, ela estava fechada e abriu as suas portas e vai funcionar no turno da noite. Vocês entendem? Então, há sim alteração no sentido. Então, cuidado. Adjuntos adverbiais, no fim de frases, quando a banca propuser suprimir a vírgula ou inserir a vírgula, nós podemos ter mudanças de sentido, mudanças na originalidade do período. É por isso que adjunto adverbial no fim da frase, eu posso ou não colocar as vírgulas. Ou seja, eu tenho que levar em consideração a possibilidade de alteração de sentido. Não é? Mais um exemplo para a gente partir. Olha só, eu sempre dou esse exemplo em sala, né? Eu vou ficar só... Olha só, eu vou colocar uma vírgula bem aqui. Se a pessoa dissesse o seguinte, eu vou ficar só, sem você. Quando eu digo eu vou ficar só, sem você, eu estou dizendo uma coisa bem diferente do que diria se eu falasse assim, eu vou ficar só sem você. Não são frases diferentes, gente? Então, mais uma vez, nós somos convidados aqui a pensar o texto. Sem você é uma adjunta adverbial de modo. Inserir aqui uma vírgula altera o sentido original e, como você vê, o adjunto adverbial de modo, ele se encontra no final da frase. Portanto, o alerta está dado. Adjuntos adverbiais no final de frases podem ou não receber as vírgulas, desde que a presença dessas vírgulas traga alteração na originalidade, eu tenho que usá-las, tá certo? Muito bem, muito bem, muito bem. Próximo caso, aí a gente segue aquilo que não dá trabalho pra gente. Só a tela, a gente só vai corrigir um pouquinho aqui o quadro, que está um pouquinho torto, mas é coisa bem rápida. Olha só. Beleza. Olha só, estão vendo aí? Gente, aqui é bater em cachorro morto, viu? Fortaleza, vírgula. 22 de maio de 2011. Paris, vírgula. Bater em cachorro morto por quê? Porque simplesmente você basta colocar uma vírgula naquilo que nós chamamos de topônimos, né, que são os lugares
de onde nós escrevemos cartas, e-mails, o que seja. Tá legal? Não há tanta dificuldade, não há tanto problema aqui. Bom, o item H, entretanto, já é mais complexo. Nós estamos falando de orações coordenadas. Ih, ali, eu não me lembro desse negócio, não. Vem aqui comigo, conversar comigo, baixinho, só a gente, ó. Lembre-se de que estamos falando de orações coordenadas. Ali, o que são essas coordenadas? São aquelas estruturas, vamos lembrar aí, as orações coordenadas são aquelas estruturas que vêm. Observe comigo, vamos lá ver, ó. Elas são sempre 5, tá certo? Então, a saber, são 3 com A aditivas, adversativas, alternativas, uma com C, que é a conclusiva, e uma com E, que é a explicativa. Certo? Vamos falar ainda, sim, teremos uma aula brevemente sobre, inclusive acho que o próximo bloco, né? Acho que na próxima sessão já vai ser concordância, já vai ser oração, tá certo? Orações, o estudo das orações. Então vamos fechar isso aqui primeiro. Quando você tiver um destes grupos, das aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, cada grupo de orações tem um time de conjunções. Tipo, e, pois, porque, que mais? Ou, seja, portanto. E aí a gente vai ter que entender como que a gente virgula estas conjunções quando elas estabelecem elos entre a primeira oração e a segunda oração. Deu para ver? Mas é fácil, ó. Antes de ler os exemplos, eu queria mostrar a vocês a configuração visual de como funciona esse processo. Vem cá comigo, vem cá, ó. Bom, a gente vai pular os exemplos primeiramente. Olha só, tá aqui, olha só. Eu coloquei o seguinte. Coloquei o seguinte título: Conjunções versus pontuação. Veja, eu dividi as conjunções entre leves e pesadas. Como é que é assim? As conjunções leves, elas têm, na sua primeira versão, o uso de uma única vírgula. Colocar uma vírgula antes de e, de ou, de mas, de pois, de porquê e de que, é sempre prudente, é sempre correto. Vale lembrar que há um detalhe aqui. Estas conjunções, ó, que eu estou destacando agora, vírgula pois, vírgula porquê, vírgula que, com as suas respectivas vírgulas, eu posso substituí-las, sabe por quê, gente? Por 2 pontos, viu? Ele pode fazer isso? Pode, sem nenhum problema. Primeira versão das coordenadas é esta. Aí observa, vamos ver agora a versão 2 das leves. Por que você chama de leves? Porque elas são pequenas e de fácil pronúncia, tá certo? Quando eu vou para a segunda versão das leves, veja que a única coisa que alterou foi o quê? Que eu não uso mais o ponto e vírgula, mas eu uso o quê? A vírgula. Aliás, eu não uso mais a vírgula, eu uso o ponto e vírgula. O que muda aqui, hein? ênfase, gente. Muda a ênfase. E aí, o que é que ocorre é que inclusive estes sinais de ponto e vírgula, como vocês viram na observação anterior, a gente pode suprimir estas vírgulas em diversas situações, exceto a conjunção mas, né? Eu havia escrito lá atrás. Professor, eu não entendi aqui. Isso aqui que o senhor está colocando é uma coincidência, por exemplo. Eu poder trocar o ponto e vírgula, pois, o ponto e vírgula porque, por 2 pontos, continua valendo? Continua valendo. Ele não foi coincidência, não, de modo algum. Eu posso, sim, uma maneira de escrever o texto. Tá legal? Não é errado de modo algum, de modo algum. Agora, esclarecendo o que eu estava falando agora há pouco, é bom voltar um pouquinho aqui a fita, que eu coloquei um detalhe que acabei nem lendo, né? Eu deixei a cargo seu, olha só. Essas conjunções, exceto a mas, podem perder suas vírgulas com muita facilidade. Isso é normal mesmo. É comum que apareça o e sem vírgula, quando o e é aditivo, o ou, o pois, o porquê e o que. Agora, a única que não perde é mas, por conta da sua função de imprimir a diversidade. Tá legal? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos agora à versão das pesadas, né? Pesadas por quê? Olha o tamanho delas. São muitas, na verdade. E além de serem muitas, ainda há outro detalhe. Elas têm difícil pronúncia, né? Qual é a primeira versão das
pesadas. Olha, a primeira versão das pesadas, gente, é uma vírgula básica antes de cada uma delas. É errado, de modo algum, é certíssimo. Você sempre estará dentro da lei. Segunda versão das pesadas, a conjunção fica entre duas vírgulas. Eita, Paulo, o que é isso, Eli? Sempre basta eu querer? Não. Elas só ficarão assim quando estiverem deslocadas. Então eu vou escrever aqui e você anota aí no seu caderno, tá? Quando estiverem deslocadas. Opa, peraí que passou demais aqui, passou do ponto. Passou do ponto, peraí ainda. Pronto. Quando estiverem deslocadas. Deslocadas. Como é que é esse deslocamento? É quando a conjunção aparece normalmente depois do verbo. Então é normal que o verbo esteja antes da conjunção, ou quando a conjunção aparece depois do sujeito. Vamos ver isso daqui a pouco na prática, tá certo? O fato é que quando estiverem deslocadas, eu vou usar a conjunção entre duas vírgulas. Versão número 2, dita. Versão número 3, para essas orações, olha só, eu uso ponto e vírgula. Ora, se eu pude usar com as leves, por que eu não posso usar com as pesadas? Claro. E a última versão, quando você apresenta o ponto final, ponto que encerra a estrutura, né, a estrutura da primeira oração, e a fim de dar mais ênfase ainda, começa porém, vírgula, contudo, vírgula, todavia, vírgula, que é uma vírgula prudente, que é uma vírgula que abre uma segunda oração de caráter ou adversativo ou de caráter conclusivo. Tá certo? Perfeito, beleza. Vamos ver os exemplos práticos? Vamos ver os exemplos práticos, ó. Nos exemplos práticos, sobe comigo, nós vamos ter as seguintes situações. Olha só, o médico chegou cedo e começou logo o expediente. Professor, poderia colocar uma vírgula se eu quisesse vir aqui? Sim, seria uma vírgula bem-vinda. Nada de errado, seria uma vírgula correta também. Tá? Beleza, eu coloco aqui, ó, o CESP, tá? Não há erro, né? Quando a gente tira essas vírgulas aí, cuidado, né? Prosseguindo, olha o logo aqui com a conjunção deslocada, gente. Olha o logo com a conjunção deslocada. Eu vou dar uma descida nisso daqui. Ó. Olha o logo aqui, ó. Ele já enganou várias pessoas. Não é logo, olha o logo entre duas vírgulas, ó, obrigatórias, estão vendo? Ele está deslocado, ele está depois do verbo. Está sim. E cadê o verbo que eu não estou vendo? Muito bem, ó. O verbo é este aqui, ó. É o verbo ser. Tá vendo? Ele está depois do verbo da oração em que a conjunção aparece. Por isso, duas vírgulas obrigatórias. Na manhã de hoje, houve um novo deslizamento de terra, mas, segundo o coordenador da Defesa Civil de Santos, a queda do bloco não modificou a questão da segurança no local. Você poderia estar aí com seus botões fazendo uma pergunta tanto quanto óbvia. Professor, você não falou que o mas podia ficar entre duas vírgulas. Você só mencionou isso com relação às anteriores. Bom, observa, gente, não é o mas que está entre duas vírgulas. Gente, ó, eu vou colocar aqui, vou circular, e aqui eu vou botar colocar uma cor diferente, ó, vou colocar quadrado, tá? Ó. Veja, quem está entre vírgulas é a expressão segundo o coordenador da Defesa Civil de Santos, que é um imenso adjunto adverbial de conformidade. Entendeu? Beleza? Observa comigo aqui. Então, só existe uma vírgula, né, Eli? Sim, só uma vírgula, a vírgula do mas que a gente dizia. Que eu não posso tirar essa daqui, ó. Nem que chovam canivetes. Tá certo? Beleza? Prosseguindo, não compareci ao trabalho ontem, pois estava doente. Olha aqui, ó, posso substituir isso aqui por 2 pontos. Você disse que podia, então vamos ver. Não compareci ao trabalho ontem, estava doente. Show de bola, correto. E, prosseguindo um pouquinho mais, vamos dar uma limpada nisso daqui. Prosseguindo um pouco mais. Olha só o entretanto, entre duas vírgulas obrigatórias. Ele está deslocado, gente, observa. Cheguei bem cedo ao estádio, ponto e vírgula. Não vi, olha o verbo. Entretanto, entendi. Depois do verbo, 2 vírgulas obrigatórias, porque o entretanto está deslocado. Justamente. Na observação aqui, eu digo que se você suprimir uma destas vírgulas, haverá erro gramatical imediato. Beleza? Beleza, vem cá. Vamos agora descer mais um pouquinho aqui. A gente já passou por essas versões todas. Você entendeu que é muito flexível, não é, gente?
Isso aqui é bom para redação, né? Ele na minha redação eu posso usar? Claro, é uma indicativa, né? Vamos lá, item I. O item I fala, olha só, quando nós temos elipse de termo. O que é elipse de termo? Elipse, eu já escrevi aí, é um apagamento, gente, ó. Um elipse é um apagamento. Veja, sabe como é que eu comparo este caso? É quando um carro fica atrás de um poste. Como é que um carro pode se esconder atrás de um poste? Pode. Tipo, foi um grande escândalo. Às vezes gritava, outras estribuchava como animal. Professor, eu não entendi. Gente, esta vírgula aqui, o que existe por trás dessa vírgula? É ou não é a palavra vezes? Veja, ó, vamos ler de novo. Foi um grande escândalo. Às vezes gritava, outras vezes estribuchava como animal. Então, em vez de eu usar duas vezes, eu não quero enfatizar tanto assim, eu apago a evidência de vezes e em seu lugar eu insero a vírgula. Então é quando um poste consegue esconder um carro. Então uma vírgula esconde uma palavra. É o mesmo aqui, ó. Não se sabe ao certo. Paulo diz que ela caiu. A irmã, que nada aconteceu. A irmã diz que nada aconteceu. Deu para perceber? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos aqui apagar tudo e descer mais um pouquinho. O próximo caso é bem fácil, bem tranquilo. Só lembrando aí, caso você, no seu concurso, haja prova de redação oficial. Olha só o que vai acontecer aqui, ó. Nas redações oficiais, tenham cuidado, né? Cuidado porque, observa, quando eu digo escreva uma carta e no final eu faço a minha última saudação, atenciosamente, vírgula, respeitosamente, vírgula, o único sinal que eu posso usar é este. Nas redações oficiais, atenciosamente é para cargos de igual hierarquia, né, quando eu me dirijo a alguém que tem hierarquia igual à minha, ou quando eu me dirijo a alguém de hierarquia inferior à minha. Se eu escrevo um ofício a alguém que tem hierarquia superior à minha, eu uso o quê? Respeitosamente. Deu para perceber? E nas cartas sociais também você pode fazer isso. Tchau, um beijo, um abraço por trás, vírgula, tudo com vírgula. Tá certo? Tranquilo? Gostaram do abraço por trás? Pois é, legal, né? De vez em quando receber um abraço por trás pode ser bom, não é verdade? Ora mais. Se for do seu amor, aí é que é melhor ainda. Todo mundo gosta. Então vamos nessa. A próxima, eita, essa daqui cai, mas cai, gente, mas cai tanto, viu? Demais, viu? Demais. Bom, eu vou primeiro escrever um negócio aqui no quadro, você vai me acompanhar na escrita, porque você está aí ligadão. Então o que eu vou escrever aqui é o seguinte, algo bem simples, bem simples. Então eu vou colocar assim, ó, orações, olha só, orações adjetivas. Isso aqui vai servir para você guardar na sua memória, tá certo? Bem fácil. Como é que é o sistema das orações adjetivas? Nós temos dois tipos, gente. O primeiro tipo é o tipo das explicativas. As orações explicativas... Esperem que esse A ficou horrível. As explicativas, elas vêm sempre com... Olha, eu vou colocar um com vermelho, viu? Com vírgula... ou vírgulas, vírgula, mas, acabamos de falar da obrigatoriedade dessa vírgula, né? Mas sem o que ele? Sem subentendidos. Subentendidos. Ele, como assim? Não entendi. Explico já. Explicativas vêm com vírgulas, mas sem subentendidos. Beleza? 2, vamos ao 2. 2. Que são as restritivas. As restritivas vêm sempre sem vírgulas, ou vírgula, mas, vocês já notaram que eu vou escrever agora, né? Com o quê? Com subentendidos. E agora basta a gente entender o processo. Vamos voltar aos nossos exemplos lá.
Então, rapidinho aqui. Explicativas vêm sempre com vírgula ou com vírgulas, mas sem subentendidos. Restritivas vêm sempre sem vírgula ou vírgulas, mas com subentendidos. Muito bem. Veja, eu vou começar do exemplo. Eu quero começar por um exemplo mais simples do que estes. Olha só. Se eu disser assim, ó, o homem que crê em Deus é forte. Tá legal? Olha essa frase. O homem que crê em Deus é forte. O que você está querendo chamar a atenção no que diz respeito a orações adjetivas? Esta moça que eu estou destacando aqui é que é a oração adjetiva. Vocês estão vendo? A oração adjetiva é aquela que é inaugurada sempre por pronome relativo. A gente já comentou isso aqui em outro momento. Né? É este que aqui que eu posso trocar por o qual, porque ele se refere a homem. Lembram-se? Muito bem. É exatamente isto que nós estamos defendendo aqui. Então, quando leio essa frase, eu sei que essa oração é uma oração, sei que ela é subordinada, sei que ela é adjetiva, e como não há vírgulas aqui, ó, eu sei que ela é o quê? Restritiva. Muito bem. Então, vamos ler aqui. Lendo rápido o texto, interpreta o seguinte. O homem que crê em Deus é forte. Você disse que se não houver vírgulas, haverá os subentendidos. Né? É isso mesmo. E cadê os subentendidos? É o que eu vou dizer agora. Eu deduzo, está subentendido nesta frase, que nem todos os homens creem em Deus. Vocês concordam comigo? E está mais do que subentendido também que, segundo o texto, esses homens que não creem em Deus, eles não são o quê? Fortes. Eles são fracos. Não é isso? Ó. O homem que crê em Deus é forte. Ou seja, só o que crê em Deus. Os que não creem, eles são fracos. Né? E eu deduzo, nem todos os homens creem em Deus e nem todos os homens são fortes. Deu para perceber? Então entendi a história do subentendido. Logo, se eu coloco as vírgulas, eu mudo. Porque agora a oração não vai ser mais restritiva, vai ser o quê? Explicativa. E eu não estarei falando mais de todos, de alguns homens. Estou falando de todos os homens. Ó, o homem que crê em Deus é forte. Eu sei que talvez na sua cabeça ainda esteja ressoando a ideia de restritividade. Mas quando eu uso as vírgulas para isolar a oração subordinada, gente, eu vou sempre interpretar assim. Eu estou falando de todos os homens. Ou seja, o homem como um todo que crê em Deus, eu estou dizendo, o homem crê em Deus, e por conta de ele crer em Deus, o homem é forte. Deu para perceber? Então nós vamos ter, sim, mudanças de sentido, caso as vírgulas sejam suprimidas. O que você não pode aceitar é que o uso da vírgula ele é facultativo. Não é bem isso. Podemos confirmar isso aqui, ó, na prática. Observa, ó. Olha o exemplo dos médicos. Os médicos, que nem sempre tratam bem os pacientes, receberam não do Conselho Regional de Medicina quanto ao aumento de salários. Ora, eu estou falando de todos os médicos. Todos receberão não. Porque nem todos os médicos tratam sempre muito bem os seus pacientes. Agora, se nós suprimirmos as vírgulas e lermos o texto numa tacada só, sem pausa alguma, a ideia de todos desaparece. Quer ver? Ó? Eu vou ler bem rápido, tá? Presta bem atenção na minha leitura. 1, 2 e 3. Os médicos que nem sempre tratam bem os pacientes receberam um não do Conselho Regional de Medicina quanto ao aumento de salário. Ou seja, o texto está dizendo que um grupo de médicos que nem sempre trata bem, este grupo recebeu um não do Conselho Regional de Medicina. Este grupo, que é um grupo que trata mal os pacientes, este grupinho aí, ou grupão, sei lá qual, ele não vai receber aumento de salário. Acabou. O outro grupo que trata bem, olha os subentendidos, está vendo? Ó? E o outro grupo que trata bem, o outro grupo, este grupo aí, com certeza vai ser bem, digamos assim, assistido. Né? Vai receber o seu aumento de salário. Eu não posso tirar vírgulas do exemplo 1. Porque toda vida que o substantivo for próprio e único, quantas Dilmas Rousseffs nós conhecemos? Só uma, não é, gente? Então, observa que quando o substantivo for, né, a palavra de referência do que?
for próprio e único, você não pode tirar as vírgulas, porque não tem como restringi-la. Então, por exemplo, ó, Ayrton Senna, vírgula, que foi o maior piloto da história do automobilismo nacional, vírgula, morreu num acidente em Imola. Eu não posso restringir, porque nós só conhecemos um Ayrton Senna. Somente existe um e mais nenhum outro. Concordam comigo? Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, explicada a diferença, quero reiterar que não é um caso de facultatividade. Na verdade, nós temos duas condições bem especiais. Vamos fechar aqui. Antes de fechar a vírgula, vem cá comigo, rapidez. Ó, só para dar um toque a você. O que o CESP e a FCC fazem com frequência com estes casos? Eles dizem assim, caso suprimíssemos as vírgulas, a correção gramatical seria preservada, isso é verdade, bem como os sentidos originais seriam também preservados. Não. Quando eu tiro as vírgulas, eu sempre irei alterar os sentidos originais do texto. E há casos em que eu não posso tirar, como é o caso lá dos nomes próprios e únicos, né? Edson Arantes do Nascimento, vírgula, que foi o atleta do século passado, vírgula, está dando declarações polêmicas. Eu não tenho como retirar essas vírgulas, pois só existe um Edson Arantes do Nascimento, rei dos reis do futebol nacional e internacional. Fechou? Beleza? Bom, então vem comigo aqui. E nas orações intercaladas, que são orações intercaladas? Eles são orações que uma comenta a outra. No fundo, intercalada, ela faz apenas uma espécie de adendo. Ó. Não lhe posso garantir nada. Responde secamente. Ou então, o Brasil não será um mero coadjuvante da União Europeia, disse o ministro. Veja que não tem nem como você cometer erros aqui, uma vez que estas orações intercaladas, essas que estão grifadas em vermelho, e a primeira também do mesmo jeito, elas naturalmente pedem uma vírgula. Se eu não colocar as vírgulas antes, eu estarei cometendo um erro de pontuação. Beleza, show de bola, vem cá comigo. Já se foi o tempo, já se foram os 30 minutos, 31, 32 por aí. Galera, próximo vídeo a gente fecha com os demais sinais gráficos. Eu creio que dará para a gente comentar todos os outros. E até a gente fecha naquele panorama de 3 vídeos, era o que a gente queria. Vai dar samba sim, vai dar certo. Beleza? Até a próxima, eu volto. Já aperta lá embaixo que eu retorno. Tchau.